Que a paz do Senhor esteja em nosso coração, em nosso pensamento, em nosso ser. Bom dia, povo abençoado. Que o nosso dia seja cheio de paz, de alegria, de bondade, de benignidade, de paciência, de fruto do Espírito. Que a gente tenha um amor transbordante, uma alegria que vem de dentro e uma paz que excede todo o entendimento. Não se esqueça, você tem tudo isso em si, viu? Porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Se Deus é amor, né? Deus também deu pra gente um amor incomparável, né? Que nada pode nos separar dele. Nós também temos esse amor dentro da gente. Você tem essa paz dentro de você, você tem essa alegria. O que você precisa é direcionar tudo aí na sua mente para que fique aí a paz, a alegria, o amor, tudo aqui dentro e aqui dentro. O que você tem que fazer é tirar o sentimento do coração, os pensamentos da mente. Por quê? Porque existem esses pensamentos e esses sentimentos, mas você, com a sua dedicação e determinação e domínio próprio sobre você, você vai conseguir expulsar isso da sua vida. Como que é que eu vou expulsar os sentimentos ruins? Colocando o sentimento de gratidão dentro do meu coração. Colocando o pensamento de gratidão em minha mente. Por quê? Quando eu penso algo bom que aconteceu na minha vida, eu não tenho como pensar em coisas ruins. E não pense somente no que Deus fez na sua vida. Pense o quanto Deus é bom para a humanidade, né? Enviando seu Filho Jesus para morrer por nós naquela cruz e nos dando o direito de salvação. E sim, faça momentos de intimidade com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deixe o Espírito Santo falar com você, que aí você vai compreender melhor as grandezas de Deus e você vai ter um olhar diferente para a vida. Porque em muitas situações eu vejo pessoas que têm um olhar amargo para a vida. Mas essa pessoa está com um olhar amargo para a vida porque não deu lugar ao Espírito Santo. Não deu ouvido ao Espírito Santo, não deixou ele falar. Porque se você começar o seu dia com gratidão, seu dia vai ser todo bom. Agora, se você começar o seu dia reclamando de tudo que Deus fez na sua vida, seu dia vai ser mal. Não é porque Deus quer que ele seja mal, é porque você já vai começar se alimentando de coisas que não prestam. E a murmuração é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Reclamar de alguma coisa é a pior coisa que um ser humano pode fazer. Um ser humano não pode reclamar, ele tem que ser grato, 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 grato o tempo todo. Até pelas coisas ruins, porque quando você é grato, você não tem tempo de ficar contra Deus, porque não existe isso de ficar contra Deus, gente. Deus sem você é Deus e você sem Deus é nada. Nós não podemos fazer nada na nossa vida sem a presença do Espírito Santo, não podemos. Então, em nome de Jesus, ouça o Espírito Santo, tenha intimidade com Deus e vá fazer tudo o possível para buscar o reino do céu, para que você seja feliz nessa terra, tá bom? Vamos orar? Pai querido, aqui estamos para honrar e glorificar o teu nome, para dizer que o Senhor é santo, santo, santo e poderoso. E que tudo o que acontece na nossa vida é a tua permissão e a gente, sim, a gente se agrada de viver aquilo que o Senhor programou para a gente. Eu sei que às vezes vai ter situação em que a gente não vai concordar, mas não está no nosso domínio concordar, porque nós somos criatura e o Senhor é o Criador. E a criatura não pode contender contigo. Eu sei, Senhor, que vai haver momentos em que a gente vai buscar do Senhor uma resposta para aquele momento que a gente está vivendo, para saber melhor sobre aquilo, para entender melhor. E eu sei que com a sua generosidade o Senhor vai nos dar essa resposta. O Senhor vai falar conosco, o Senhor vai nos dar estratégia. Meu Senhor e meu Deus, eu peço pela vida de cada um, Senhor, que está vivendo momentos difíceis, de cada pessoa que tem confiado no Senhor, que tem colocado cada causa nas tuas mãos, seja essa causa qual for, que eu peço que o Senhor entre nessa causa e que o Senhor dê conselhos para essa pessoa. Fale para essas pessoas, Senhor, o que elas realmente precisam saber para lidar com as adversidades da vida. Perdoe os nossos pecados, as nossas ações, falhas e pensamentos, Senhor. Nos revela a tua palavra, Senhor. Ministra o nosso coração. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Louvado e exaltado é o nome do Senhor. Gosto muito quando vocês
Lê também na Bíblia, porque o Espírito Santo vai ministrar o teu próprio coração na palavra. No capítulo 3 de Marcos, está dizendo que de novo Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estava observando Jesus para ver se curaria aquele homem no sábado a fim de o acusarem. Quem estava observando Jesus eram os principais ali da sinagoga, né? Anciões, sacerdotes, fariseus, saduceus, eles que observavam Jesus. Jesus disse ao homem da mão ressequida: vem aqui para o meio. Então, ele lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Jesus perguntou para os que estavam observando ele. Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus, olhando em volta, indignado e entristecido com a dureza do coração daquelas pessoas, disse ao homem: estenda a mão. O homem estendeu a mão e ela foi restaurada. Os fariseus saíram dali e com os herodianos logo começaram a conspirar contra Jesus, procurando ver como o matariam. Aqui no versículo 4 a gente vê que Jesus está perguntando, falando para eles: no sábado é certo fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? É certo fazer o bem no sábado, é isso que Jesus está dizendo. Sim, é certo curar no sábado, é certo cuidar no sábado, é certo fazer o que é justo no sábado. No versículo 7 ao 12, Jesus se retirou com seus discípulos para o mar. Uma grande multidão o seguia. Eram pessoas que tinham vindo da Galiléia, da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e de outro lado do Jordão, e dos arredores de Tiro e de Sidom, porque eles ouviam falar das coisas que Jesus fazia. Então recomendou aos seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não apertar. Jesus recomendou aos discípulos e pediu um barquinho. Porque aí, se a multidão estivesse pressionando ele demais, ele podia entrar no barquinho e sair ali de perto. Também os espíritos imundos, quando viam Jesus, prostravam-se diante dele e gritavam: você é o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que não expusesse a publicidade. Aqui Jesus curava, né? Todos ali daquela região. E aí Jesus pediu aos discípulos que deixasse para ele separado um barquinho. Porque quando a multidão oprimisse ele ali, ele podia sair e se retirar lá para o meio do mar. Porque lá não dava para eles ir. Porque eu entendo que como a multidão ia se chegando, de forma que ele não tivesse nem espaço para poder andar ou se mexer. No versículo 13 ao versículo 18, está dizendo que Jesus chama os doces. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis e vieram junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para o enviar a pregar, a exercer a autoridade de expulsar demônios. Eis os 12 que Jesus designou: Simão, a quem ele acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariote, quem foi o que traiu. Esses foram os apóstolos de Jesus. No versículo 20 ao versículo 30. Então Jesus foi para casa e outra vez se juntou uma multidão de tal modo que nem podia comer. Quando ouviram isso, saíram para prendê-lo, porque diziam: está fora de si. Os escribas que tinham vindo de Jerusalém diziam: ele está possuído de Beelzebul. Ele expulsa os demônios pelo poder do maioral dos demônios. Então, convocando-os, Jesus lhes disse, por meio de parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não poderá subsistir. Se Satanás se levantou contra si mesmo e está dividido, não pode subsistir. É o seu fim. Ninguém pode entrar na casa do valente para roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo. E só então saqueará a casa dele. Em verdade lhes digo que tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que eles proferirem.
Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo nunca terá perdão, visto que é réu de pecado eterno. Jesus disse isto porque diziam estar possuído de um espírito imundo. Então aqui eles estavam dizendo que Jesus não expulsava os demônios pelo Espírito de Deus, mas sim pelo Espírito de Satanás. Então Jesus está dizendo que eles estão blasfemando e que essa blasfêmia não é perdoada. A blasfêmia contra o Espírito Santo. E a gente tem que vigiar muito sobre isso para que a gente não corra o risco de blasfemar contra a ação do Espírito Santo dentro das igrejas, tá bom? Porque a gente chega na igreja e às vezes a gente não mantém o foco. O foco da gente na igreja é a adoração ao Senhor. É a gente que está indo entregar um culto para Deus, é a gente que está indo adorar a Deus. O mais correto para que você consiga fazer um culto sem observar o que está acontecendo em volta, porque não é para isso que você foi lá, para ver o que está acontecendo em volta, é para prestar um culto de adoração a Deus. Você precisa manter o foco. Eu estou aqui para adorar a Deus, então não importa o que está acontecendo. Porque se você fica olhando as ações das pessoas lá, elas podem ter ações onde o Espírito Santo está agindo e você blasfemar contra o Espírito Santo. É melhor que você chegue, feche os olhos e vá fazer sua adoração a Deus e ouvir a palavra do Senhor. Do 31 ao 35 está dizendo: Nisto chegaram a mãe e os irmãos de Jesus e, tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor de Jesus e alguns lhe disseram: Olha, sua mãe, os seus irmãos e as suas irmãs estão lá fora, procurando o Senhor. Então aqui está dizendo que Maria teve filhos e filhas, porque está dizendo que os irmãos de Jesus e as irmãs dele estavam lá fora, e a mãe de Jesus, que é Maria. Então Jesus perguntou: Quem é a minha mãe e quem são os meus irmãos? E olhando em volta para os que estavam sentados ao redor, disse: Aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos. Portanto, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. E aqui acaba o capítulo 3 de Mateus. E o que a gente pôde aprender aqui é que Jesus cura, Jesus liberta, Jesus restaura, porque ele curou a mão ressequida do homem logo no começo. E em seguida, ele curou a muitos, né? Que aqui está dizendo que ele curou a muitos. E a gente deve seguir a Jesus para que a gente se achegue cada vez mais a ele, né? Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Fique com Deus até o próximo vídeo. Amo vocês em Cristo Jesus. Que vocês tenham um ótimo dia, cheio, cheio, cheio da presença do Senhor. Que vocês tenham uma ótima vida, não somente hoje, mas todos os dias. Cheio de coisas boas no coração, de sentimento bom no coração, de pensamento bom. Perdoe as pessoas, independente de qualquer coisa que eles tenham feito a você. Porque quando a gente perdoa, é a gente que é feliz, é a gente que tira das costas da gente um peso, tá bom? Beijo, beijo, até o próximo vídeo.